Ela conquistou o Brasil ao vencer um reality show, se reinventou como empresária, atriz, apresentadora e durante quase uma década enfrentou uma luta silenciosa contra uma doença rara, autoimune. Sim, campeã, comunicadora multifacetada e exemplo de força feminina, ela mostra que recomeçar também é sobre cuidar de si e dar novos significados à própria história. Seja muito bem-vinda ao Ai, Rosete. que linda! Raquel, amor! Ai, eu sou Que apaixonada felicidade por ter você com a vocês. Eu tô gente. muito feliz. Já estive com a doutora Anaí em alguns momentos, com você hoje a primeira vez, mas estou super realizada e obrigada por essa apresentação, não foi, gente? Linda, né? Nossa, É. chuva E de é arroz, você, adorei. meu É amor. tudo isso mais um pouco. Ai, né, muito viu? obrigada. Eu fico muito A feliz e gente não inventou satisfeita. nada, A gente não inventou nada. A gente só fala a verdade aqui. Ai, obrigada. Exatamente. Obrigada. Bem-vindo ao Reset, esse espaço feito para compartilhar histórias que mostram que sim, é possível ressignificar, recomeçar. Lembrando que o Reset é gravado aqui nas Asa Studio, na Avenida Paulista, por essa equipe especialista em audiovisual no Brasil, que a gente, ó, tem assim uma paixão. Exatamente, Não é? exatamente. E já aproveita para deixar o seu like, seguir a gente, ativar o sininho de notificações, Por hein? favor, né, É. Brasil? Olha, de uns tempos pra cá, a gente tem observado que, ó, esse pedido aqui, cheio de amor da doutora Anaí, tem dado muito certo. Muita gente agora comentando, né? Sim. A gente tá E recebendo olha mais lá, comentários. Olha lá, a Maria Amélia assistindo e não se inscreveu. Ah, Simone. O que a gente vai fazer com essa Maria Amélia Puxa aí? a Com a orelha. Simone, ó? Puxa a orelha. Então, faz favor. Antes da gente É. começar, ativa o sininho, deixa seu like. Por e aí favor, comente, hein? porque o episódio, eu tenho certeza que vai mexer com você, certo? Certo. Vamos falar Bora, até bora. babar. Vamos falar. Bom, pra gente começar, Fê, você nasceu em Belo Horizonte Sim. e se formou em Direito? Sim, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu sou do interior porque eu me considero da cidade dos meus pais, porque eu só não fiz nascer na minha cidade por falta de hospital mesmo, que minha cidade tem 17 mil habitantes, hoje já tem uma estrutura. Pequenininho. Qual é a Muito, cidade? chama Carmópolis de Minas, fica a 120 quilômetros de BH. Então, Nunca eu ouvi nasci falar. num Também hospital em nunca ouvi BH, mas fiquei a minha vida toda, grande parte da minha infância e da minha adolescência, na minha cidade, em Carmópolis, no interior. É bem mineirinho o sotaque. Sim. É gostoso, né? Eu É. amo esse sotaque. Minas é bom demais, é pão de queijo, é doce de leite, é uma cultura enorme, né? Aleijadinho, E como tantas que coisas. É muito rica, uma cultura riquíssima. E a gastronomia, que eu amo também. Nossa, você tem que ver as minhas tias, minha mãe cozinhando. Eu imagino. Eu Aquelas posto, reuniões o povo de fica família. doido, porque é bandejada de pão de queijo, tabuleiros e tabuleiros que a gente fala, Eu sou né? mineira, então. Eu sou louca por pão de queijo. Nossa, a próxima vez eu vou trazer pra Quem vocês. não é louco por pão de queijo, né? A pergunta que não quer calar, porque eu também sou apaixonada. É, E o pão uma de queijo- Mas o delícia. pão Nossa, de é queijo muito de bom. Minas é diferente. Ele é especial. É diferente. Aqui é fake. Aqui é o pão de queijo enganoso. Não se iludam, gente. Qual a diferença? Não é o verdadeiro. Só provando pra saber. É. O de Minas, ele é feito com queijo, é o tipo de queijo. É o tipo de queijo. Acho que é a maneira Sabe? que faz também, a maneira né? que Acho faz, que tem a minha todo mãe um faz a talento própria ali. massa, né? É isso. Então eu acho que o polvilho, tudo muda. Nossa. Bom, vamos começar por essa história aí, porque eu fiquei advogada. Como que o Sim, direito sou advogada. entrou, assim? Você teve uma infância tranquila até você ingressar na faculdade de Direito? Como é que foi sua infância em Minas? Não, a minha infância ela foi uma infância bem difícil, porque quando eu nasci, eu tinha um irmãozinho com 1 ano de diferença só. Uhum. E ele veio a falecer com 4 aninhos, eu tinha 3 aninhos. Aliás, desculpa, eu tinha 5 aninhos, ele tinha 4 tinha aninhos. 4. Ah, você era um ano Eu mais era velha. um ano mais velha. Eu sou a mais velha lá de casa. E tudo mais. Minha mãe emendou uma gravidez na outra. E ele tinha uma doença chamada púrpura, que é uma doença autoimune. Eu já tenho um histórico na minha família de doenças autoimunes. E ele tinha esse problema e assim, só que ninguém descobria o que ele tinha. Então, a minha tenra infância foi assistindo a minha mãe e o meu pai cuidando do meu irmão e procurando tratamentos e querendo saber o que ele tinha. Descobriu o que ele tinha. Sim. E só descobriu quando ele mesmo veio a falecer, sabe? Uhum. E assim... Você era muito novinha, mas você tem essa memória? Porque Eu 5 tenho anos... essa memória porque o que acontece, que foi uma coisa que eu tratei muito na terapia, que foi o fato de que a minha infância, a primeira infância, foi um pouco negligenciada
Não por maldade dos meus pais, jamais. Meus pais são pais maravilhosos, que eu possuo muita gratidão. Mas é que quando você tem uma criança muito doente como irmão, as atenções são voltadas todas para ele. Sim. Então, eu tinha uma independência, isso me tornou uma criança muito independente. Tanto que eu, com 5 aninhos, quando meu irmão faleceu, minha mãe quis se voltar para minha maternidade. Só que eu já não aceitava mais. Eu tomava banho sozinha, eu ia para a escola, eu pegava ônibus com 7 anos de idade, eu já pegava ônibus. Eu fui uma criança, assim, que achei os meus próprios recursos para lidar com essa ausência dos meus pais, Acabou entendeu? amadurecendo antes do tempo. Aconteceu também, isso né? exatamente comigo. É? Eu tinha um irmão mais velho com paralisia cerebral. Ah, por Era isso. tudo pra ele. Tudo pra ele, e com toda a razão, entendeu? Porque o meu irmãozinho sofreu muito até descobrirem o diagnóstico dele. E depois a minha irmã nasceu, que foi a Natália, que hoje é médica, psiquiatra, maravilhosa. E depois, na minha adolescência, eu tive um outro irmãozinho que nasceu com o mesmo problema do primeiro, que é o Paulo Vitor, que veio os meninos, que doutora Anaí. Olha, será que tem uma explicação? Foi uma grande reviravolta na nossa vida, porque quando a minha mãe perdeu o meu irmão, minha mãe queria engravidar de novo. E eu era saudável, mas ela tinha perdido o meu irmão. E a gente resolveu fazer uma bateria de exames. A gente rodou o Brasil inteiro para saber se ela poderia ter outros filhos com o mesmo problema. E os exames todos foram negativos. Olha, você pode engravidar normalmente, que não vai ter problema nenhum. Minha mãe engravidou, veio a Natália, que tem lúpus, tem uma doença autoimune, mas veio a descobrir logo depois. E minha mãe engravidou pela 4ª vez, que veio o Paulo Vitor com o mesmo problema. Então, assim, foi uma coisa totalmente contrária ao que a medicina falava na época, que o que tinha acontecido com o meu primeiro irmão era um infortúnio. E aí, o que acontece? A gente sempre foi muito unido lá em casa por causa disso, sabe? Eu falo das consequências negativas, obviamente, que são os traumas que a gente carrega e todo mundo lá trabalha nisso. A gente sonha muito com os meus irmãos e tal. Mas, ao mesmo tempo, uniu muito a minha família, tanto na fé em Deus, na espiritualidade, quanto na união mesmo, de sermos unidos. E esse segundo irmão faleceu com 3 anos. Faleceu. A média de vida é muito pouca, doutora Anaí. É 4, 5 anos. 4, 5 anos. É a média de vida. Porque são sangramentos internos, né? A púrpura. Sabe do Betinho, a doença do Betinho? Sim. É parecida com a doença do Betinho, sabe? É como uma hemofilia. É como uma hemofilia. É como se fosse uma hemofilia. Tem que fazer doação sanguínea todo o tempo. Tem sangramentos internos. Eles eram todos roxinhos pelo corpo. Mas, ao mesmo tempo, eram crianças normais, que falavam. E é isso que dói. Muito, né? É isso que dói, né? Porque aí você tem essa Você tem memória... essa memória afetiva dos meus irmãos, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa questão da doença, né? Que eles eram muito acompanhados. Era uma vida assim, a minha mãe parou de trabalhar. Para poder viver em função deles. E meu pai trabalhava para sustentar a casa. Porque, inclusive, os planos de saúde, que eram muito caros, né? E tudo mais. Mas o que é legal é saber que não foi negligência dos seus pais de terem filhos, sabendo que ia ter problema. Não, Naí, você vê, a medicina garantiu que não teria problema, né? A medicina disse que nós poderíamos ser uma família totalmente saudável. Porque, pelo contrário, né? Eles até foram em busca da informação. Nós fomos pra em saber busca. Se podia engravidar. Inclusive, não só eu, meu pai e minha mãe, mas como a gente levou também uma irmã da minha mãe para ver coisas genéticas, né? Tudo bem que eu acho que a medicina hoje em dia, ela avançou muito nessa parte, sabe? Sim. Eu sei porque também congelei meus óvulos e hoje o médico mesmo já me alertou. Ele falou assim, olha, hoje você pode fazer a inseminação artificial e fazer o estudo do embrião e já descobrir se aquele embrião tem uma doença você acha que se você tivesse um filho, um menino, teria problema? Eu não arriscaria, Anaí. Eu só faria por esse método de fertilização in vitro com o estudo genético do embrião. Porque só eu sei o que minha família passou. A gente tentou de tudo, financeiramente foi horrível. A gente chegou a importar um tratamento alternativo da Suécia, que era uma vacina. E, assim, também tinha um recurso de transplante de medula e a gente não achava ninguém compatível.
Então, é uma coisa, assim, avassaladora. Não, só quem passa Sabe? Que é um sabe desgaste que é. enorme, né? É um Emocional, desgaste financeiro, físico. E o todo medo cuidado que e o passa medo. de perder aquele filho o tempo Sim. todo. Só quem vive Só quem isso é que vive sabe. sabe. Como é. Entendeu? E aí, quer dizer, o seu diagnóstico veio mais tardiamente. O meu mas diagnóstico antes- veio tardiamente. Mas aí antes de falar do seu diagnóstico, vamos Claro. tentar passar por todo outro processo, porque aí você fez faculdade de Aí, direito. isso. Aí, lá meus Pra pais... processar os médicos? tô brincando. Amiga, eu fiz direito porque a minha família é muito tradicional do interior, então eu só poderia fazer, lá em casa eram 2 cursos disponíveis, direito e medicina. Eu sou advogada, minha irmã é médica. Uhum. Se eu falasse em casa que eu ia fazer publicidade, Pronto, não. pronto, era a mesma coisa de eu falar que eu queria viajar para Marte, sabe? Você não vai mesmo? arrumar emprego, não tem condição de você fazer esse curso. Então, assim, mas eu gostava muito e ainda gosto muito do direito. Mas então, foi mais uma imposição dos seus pais. mas foi mais uma orientação. Imagina Dos quando meus ela pais. falou que é pro Big Brother. Foi um surto. Pois é. Deve ter sido Estou um surto. aqui E eu com meus sempre- botões. Não, e eu concomitantemente a isso, tentando carreira artística. Então, tentei concurso de Miss, esses concursos de interior. Não ganhava porque nenhum, você é levava lindíssima. prejuízo, mas eu ficava Como sempre não em terceiro. ganhava? Não ganhava, gente. Meu Deus, olha esse Mentira. rosto. Não Quem ganhava. ganhava? O meu máximo era um terceirinho. Um terceiro lugar. Juro. E tive todas as profissões que vocês puderem imaginar, Com que eu você já tive. trabalhou, só Eu pra já gente trabalhei entender? eu já vendi roupa. Eu já concursos de Miss, já fui modelo, já tentei ser cantora. Hoje em dia eu me considero que eu não me canto nada, gente. Se vocês nem me peçam pra cantar, pra não afugentar os seguidores aqui. Mas chegou a fazer curso de canto, alguma coisa assim? Fiz, Fez estudei também, bastante estudou. teatro. Foi se preparando Fui me mesmo pra preparando. Eu nunca fiz nada sem preparação, mas isso não quer dizer que eu arrasava, né, gente? Vamos com calma, né? E também fui vendedora de loja de autopeças. Gente, Nossa, tudo que vocês podem. ela vendendo com essa Vendendo. beleza toda numa Cabeça loja de auto. motor, cabeçote de motor. Entende bem, porque mulher não entende muito de Entendia mecânica, mais, eu essas fui coisas, entendia. esquecendo com o Mas passar vivia Era do uma boa tempo. vendedora. Mas vendia bem. Vendia cabeçote como ninguém. Vendia. Como é que chamava a cidade? Carmópolis. Vi uma vendedora linda, musa dessa. Sim. E aí, como seus pais reagiam, assim, quando você se aventurava assim, vou fazer curso de Miss. Meus pais me acham absolutamente louca. Mas eles Eu apoiavam. sou a louca da família. Eles Mas por quê? discordavam, Você não mas gostava apoiavam? do direito? Não, eu gostava do direito. E eu estudava e estudei bastante, passei super bem na OAB e trabalhei os meus 5 anos de curso numa das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, que é a Deloitte. Eu era auditora. É Uau. porque meus pais me acham completamente louca exatamente por querer ter 2 coisas ao mesmo tempo. Eu queria seguir a carreira do direito, Mas a sua paixão estava na mas a carreira minha paixão estava na artística. carreira Ela artística. queria mais, ela Ela queria queria o Eu queria mundo. mais, eu queria o mundo. E assim, né, extremamente inteligente, porque não é fácil passar na OAB. Não, minha faculdade Sim. lá, Milton Campos, onde eu estudei, é uma faculdade super difícil. Muito criteriosa. Tanto que tem pessoas que não passam na faculdade, passam na prova da ordem, de tão difícil que a faculdade é. E assim, eu passei em tudo. E quando eu saí da faculdade, que eu passei na prova da ordem, eu me inscrevi na internet, no Big Brother, como último chute no mundo. Eu assim, vou tentar. Vou tentar. Se não for agora, eu não quero mais Exato. saber. Como foi Entendeu? teu teste? O meu Fernandinha? teste- O que você falou? Deixa eu falar, eu tenho tanta fé em Deus, gente. Eu tenho tanta, assim, certeza que Deus, ele tá coordenando todas as nossas vidas, que eu falava para Deus assim, Deus, eu já tenho uma profissão, eu já sou uma advogada, eu tenho um bom emprego, obviamente não ganho o que eu quero, né? Eu tava Mas você tinha um bom recém-formada. salário, Mas tava eles bem, pagaram tava- a minha faculdade inteira, por exemplo. Eles incentivavam muito, era uma empresa ótima. Genial. É uma empresa ótima para isso. Já era contratada, porque eu entrei como trainee, carteira assinada, famoso Tudo CLT. certinho. Tudo certinho. Então eu falava para Deus assim: Deus, se for para você me tirar do meu lugar, que seja para algo bom.
que vai me acrescentar. Então, eu ia nas entrevistas relaxada. Eu dava uma de louca. Nas perguntas, eu respondia exatamente o que me dava na telha. E na cadeira elétrica, Boninho. Nossa, ela teve uma diretora que perguntou assim, nossa, essa bunda sua é de verdade? Eu falei, você quer apertar? Pode apertar. Essa bunda é sua? Sim, comprei. Exato. É toda minha. Então, assim, eu fui muito Você foi muito relax. autêntica, né? Você não viveu um personagem. Mas é muito difícil, porque teve a etapa mineira, que foi em Belo Horizonte, que eles entrevistaram o pessoal lá de Minas. Depois teve a etapa nacional, eles levaram a gente para o Rio de Janeiro. Era uma bateria de exames, era psicólogo o tempo inteiro. Eu nunca conversei com tantos psicólogos e tantos médicos. Eles fazem exame da sua unha do pé ao seu fio de cabelo, para saber se você tá bem, se você não tá, e aqueles exames técnicos, psicotécnicos também, etc. E eu falava assim, no final eles te dão um lanche e te mandam pro aeroporto e falam assim, se a gente tiver interesse, a gente te liga. Falei, ok, E aí, tudo como é que bem. fica o coração Que nessa ano foi hora, isso? né? Esperando. Isso foi em 2012. Olha. Para Nossa, 2013. como passa o tempo, Passa né? rápido. Passa, né? e pra mim parece que tem 100 anos, de tanto que eu vivi. Parece ter muito mais tempo. E é engraçado. Foi muito intenso, né? E como que foi essa ligação, assim? Porque eles demoraram muito pra te ligar? Eles pra me falar, ligaram no Natal, entre o Natal e o Réveillon. E o programa ia começar dia 7 de janeiro. olha, muito em cima E da hora. eles falaram assim, olha, a gente vai fazer a última etapa de seleção na sua casa. No dia 2 de janeiro, você vai estar em casa? Porque eles ligaram antes do Réveillon, preocupados se eu estivesse viajando, para eu poder estar em casa. Sim, sim. Então, a gente vai lá fazer a última etapa, mas isso não quer dizer que você esteja. Aí Nossa, eu juntei o A com o B, assim. Eu pensei assim, gente, eu tô vendo na internet que o programa começa dia 7 de janeiro. Eles vão lá em que eu já casa tô dia 2. É claro que eu já tô dentro, Tem né? chance de eu estar. Exato. Aí foi a fase de eu contar pros meus pais. Eu contei pros meus pais dia 1º. Nossa, eles não sabiam Qual de é a nada. Ninguém reação? sabia de nada. Pergunta que não quer calar. Qual a reação? Imagina. É. Né? Os seus pais que queriam uma carreira tradicional de advocacia, medicina. A minha mãe começou a chorar, emocionada. A menina que trabalhava lá em casa, que era a Emocionada, Claudinha, achando legal. emocionada, achando legal. Ótimo. O meu pai foi trabalhar. Normal, frio, né? Meu pai é muito rígido. Foram buscar e lá tal, na ponte, né? e Tentando tudo pular. mais. Exato. Foi trabalhar e meu pai falou uma frase que foi o seguinte: nossa, na vida a gente tem que lidar com as consequências dos seus próprios atos. Olha quem você está envolvendo nisso. Tipo, você está envolvendo sua família. família vai fazer a gente inteira. passar vergonha. Nisso eu já me reduzi assim. Não precisava dele ter falado mais nada. Mas aí, na hora que a equipe já chegou lá em casa, me filmando, e cachorro latindo, e minha mãe fazendo pão de queijo pra esperar o povo, confusão, eu já me soltei. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou deixar uma mala com a minha vida aqui de fora e vou entrar só com uma mala vazia, que eu vou construir lá dentro. E vou esquecer que o mundo é mundo. Esquecer que meu pai vai ficar chateado. Não, ele vai ter muito orgulho de qualquer maneira, eu tentei. E eu não vou dar não a uma oportunidade que pode ser a oportunidade da minha vida. E você também E não ia foi. virar uma vândala ali dentro. Exato, né? E na época, eles sempre levantam essa questão. É que as pessoas perguntam muito. O que é pior, o cancelamento de hoje em dia ou o cancelamento de antigamente? Gente, cancelamento é sempre cancelamento. Mas o de antigamente, ele é mais forte e mais duradouro. Porque hoje, as redes sociais que te cancelam, no outro dia elas têm outro assunto. E outra coisa, você também pode usar as suas redes sociais para se defender. Lá, não existiam tantas redes sociais, o Instagram estava começando, era mais Facebook. Então, quando você era cancelado, até você provar que aquilo não Aquilo era durava realidade, muito tempo. saiu uma matéria, etc., durava bastante tempo. E aí, lidar com isso, Lidar com obviamente, isso, não é nada fácil. Sim. Como que foi a sua Ah, é experiência terrível. no BBB? Que, de fato, mudou a sua vida. A minha Foi um divisor de experiência no águas. Big Brother foi exatamente isso, doutora. Eu entrei... Gente, eu me barbeava dentro, porque não tinha depilador, só tinha lâmina. Eu me barbeava todo dia, porque eu sou cheia de pelinho no rosto. Eu me barbeava. Eu simplesmente... Parece que eu entrei dentro de uma espaçonave e falei assim, eu tô no espaço, ninguém tá me observando. Ah, sabe? você tem que abstrair, eu senão... abstraí total. As pessoas falam assim, às Mas diz vezes, que isso acontece doutora. mesmo, né? E as Acho que você pessoas me esquece. perguntam Acho que assim... depois do primeiro mês... Esquece por algum momento, assim, que você tá sendo filmada 24 Com horas. e certeza. tudo. E você quer saber
a Gente, maior acho que deve ser tão verdade difícil. disso? Se eu percebesse se eu tivesse essa noção que eu estava sendo filmada 24 horas, eu não teria feito tanta besteira. Eu não consigo lembrar de besteira assim. Não, que você graças tenha a Deus eu feito. saí com uma imagem muito boa, É. assim, de uma pessoa, de uma advogada. Do bem. De uma pessoa amorosa. Graças a Deus eu saí com uma imagem muito positiva. E isso me ajudou muito a construir minha carreira ao longo dos anos, sabe? Sim. Mas hoje eu acho que é como tudo exige uma... Como se diz, tá tudo muito Mas bipolar. eram outros tempos também. Eram porque outros hoje em dia tempos. você não As sabe pessoas mais. ligavam, né, doutora Anaí, para te fazer campeão. Isso é Sim. muito É especial. muito especial. Exige um esforço, Sim, entendeu? sim. Eram mais, as pessoas eram mais apaixonadas pelo programa. E hoje você não sabe mais o que te cancela ou não. Exato, exatamente A isso coisa que eu queria tá um pouquinho dizer. do Você não sabe avesso. muito, né, o que está acontecendo. Tem sempre pessoas criticando, pessoas te E aceitando. às vezes a gente até perde um pouco a nossa autenticidade, porque como você não sabe como as pessoas vão reagir, Medo do cancelamento, o medo do né? cancelamento, você deixa de fazer algumas coisas, perde um pouco a naturalidade Sim. por medo, Exato. né? Eu acho que hoje em dia tá muito assim, né, Anaí? Tá complicadíssimo. Eu tô tentando, assim, até na minha vida mesmo, pessoal, eu tô tentando mudar, virar essa chavinha, sabe? Aham. De, assim, do medo de ser cancelado para um lugar de aprendizado. Porque, assim, se errei, estou aprendendo. Porque é natural da minha pessoa querer aprender. Então, assim, é óbvio que eu cometo erros, tenho falas, Todo né, mundo. que não deveria ter. Todo mundo. Mas eu me coloco no lugar de aprendiz, de uma pessoa interessada em saber o certo. Que eu acho que isso é o pior hoje em dia. Não é você ser cancelado. É você ter desinteresse no porquê de você ter sido cancelado. Mas, Fernanda, Sabe? sabe o que eu acho? Por exemplo, você imagina, eu tô no casos de família. Sim. Lá é tão complicado porque a gente vê coisas tão estranhas e as pessoas têm receio de se posicionar, Sim. né? E as coisas estão assim, as pessoas... Eu não sei mais o que fazer. Eu fico numa posição porque tá do avesso, tá Sim, tá do literalmente avesso. do avesso. As pessoas estão com valores, na minha Invertidos, opinião, às vezes, invertidos, Muitos. deturpados. E as pessoas vão contra o que você fala com uma agressividade. E eu me recuso a falar que o que tá errado é certo e o que é certo tá errado. Porque isso não muda. Por mais que você queira que seja diferente, não é. Exato. Né? Existem valores. O que está errado. Não adianta você insistir. Né? Sim. Então, existe o cancelamento por conta disso. Né? Então, eu me vejo, às vezes, em saia justa ali, mas eu sou obrigada. Se forem me cancelar, infelizmente, não vai ter jeito. Mas, ô, Eu não doutora sei se é Anaí, pela minha idade, o meu jeito de pensar, mas tem coisa que eu Não. não posso concordar. Não, mas Não eu posso. concordo plenamente com você e te digo mais, é até bíblico isso. Seja forte e corajoso. O mundo precisa de pessoas que sejam corajosas. Primeiro ponto. E segundo ponto, a gente tem uma deficiência de educação no Brasil, que existe uma matéria básica que é aprovada pelo MEC, que diz respeito ao fato de você diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. Isso é uma matéria totalmente relevante, principalmente no mundo de fake news, porque às vezes você lê uma matéria que é a opinião de alguém sobre determinado fato. Um exemplo, a Terra é redonda. E aí uma pessoa faz uma matéria falando que a Terra é plana. Isso é uma opinião que ela pode ter em meio às considerações dela. Ela pode acreditar que em algum momento a Terra foi plana, a Terra é plana, mas isso não condiz com a realidade. Porque, cientificamente, já foi comprovado, é fato, a Terra é redonda. Então, as pessoas, elas se despencam nisso. Elas não sabem lidar com isso, com o fato de ser uma verdade e escutar essas verdades, né, esses fatos, e terem a sua própria opinião. Então, isso vai exatamente de encontro ao que você está falando, ao desrespeito. De forma saudável. Exato. Porque o mais difícil hoje é isso, né? As pessoas debaterem, mesmo tendo opiniões distintas. Não, se eu de uma discordo maneira de tranquila. você, a pessoa vira sua inimiga. Vira sua inimiga. Né? E Isso de comportamentos, fato tem comportamentos acontecido muito. errados mesmo, não é julgamento, tá errado, Exato. sabe? Maneiras de educar,
coisas que a gente vê que não era assim antigamente. Por exemplo, hoje em dia, uma criança no ensino público, ela não pode mais ser reprovada. E eu vejo crianças, nossa, eu te digo isso com adolescentes que não propriedade. sabem ler e escrever. Exato. Né? Então, mas você não pode falar, porque senão você é cancelada, senão você vai presa. Sabe, eu me sinto, às vezes, acorrentada. As minhas Então, é muito tias e complicado. a minha mãe e as minhas tias todas são professoras, aposentadas agora, a maioria da escola pública e tudo mais. E meu pai também é professor de história e tal, e eles dividem muito essa opinião. Mas isso vai de encontro muito às relações familiares que estão muito deturpadas. Porque, igual minha mãe fala, ela vai chamar atenção, ela assume esse lugar de mais de que professora, de educadora, aí ela chama a família lá na escola para verificar o que está acontecendo. Vai uma avó, porque a mãe não é presente, o pai está preso. Bom, sem contar isso, né? O tempo todo. E aí... Uma família desestruturada. Famílias desestruturadas. Bom, eu fugi totalmente do nosso tema. Não, mas é bom. Mas aqui é discutir sobre bate-papo, tudo. é isso, é Vamos bate-papo. que vamos. E aí, quer dizer, pra gente retomar, Voltar. você deslanchou, a sua carreira deslanchou pós-reality. Graças a Deus. Como que foi sua saída do BBB? Tudo mudou a partir de então. A minha saída do Big Brother foi uma gratidão imensa pelas pessoas com que eu, né, por terem votado, as pessoas que eu conquistei. Foi uma gratidão imensa pelo prêmio financeiro que eu dediquei totalmente à minha família. Paguei a faculdade de medicina da minha irmã, ganhei um carro lá, dei para minha irmã ir para a faculdade. Foram realizações maravilhosas na minha família. A gente reformou a casa dos meus pais, investi bastante esse dinheiro. Maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, foi uma responsabilidade, que é exatamente sobre isso que a gente está falando, que a gente achou que a gente fugiu do tema, mas não, porque as pessoas projetam na gente muitas coisas. E você vira ali uma voz para falar com várias pessoas, principalmente hoje com o crescimento das redes sociais. Então, a minha carreira ela foi se desenvolvendo e as redes sociais foram se firmando. Então, eu ganhei um alto-falante, que eu posso falar e as pessoas vão absorver aquilo que eu estou falando. Tem pessoas... Aumenta a sua responsabilidade. Aumenta, eu E me muito, sinto, né? Eu me E sinto que bom que você tem muito. consciência disso, porque nem todo Nossa, mundo tem, né, Anaí? eu tenho muita. E eu fico assim... Não, e acha que pode falar qualquer coisa. Né? Nossa. Aí que é o perigo. Doutora, e eu fico... E não só de falas, mas como atitudes, como produtos que vendem, produtos ilegais, produtos que prejudicam a população. E tantas coisas que tantas pessoas fazem que eu fico muito preocupada. Então, eu procuro ter esse critério, sabe? De acrescentar algo que seja na vida das pessoas, positivamente. E aí você largou totalmente a advocacia. Meu pai tem escritório ainda. Meu pai, ele fez direito e fez contabilidade. Meu pai tem escritório, eu dou um suporte lá no escritório do meu pai de vez em quando. Você ainda dá. Toda a Mas família mora lá Toda a ainda. família mora lá. Só que eu trabalho mais no marketing agora do escritório. E cuido da minha carreira na parte de contratos. Então, eu não deixei de atuar, vamos dizer assim, completamente você como mesma advogada. faz. Então, quer dizer, Eu o mesma departamento faço. jurídico é você. Converse comigo mesma. Que eu ótimo. sou o meu próprio departamento jurídico. É isso. E bom, Perfeito. né? Excelente, porque você entende, Eu você entendo. é formada, é Eu bato advogada. de frente, sim. E aí, E você mesma debate, assim, quando tem alguma cláusula indevida, com contratante e tudo, como que você administra isso, Fernanda? olha, eu tenho outros advogados que me assessoram também. Por quê? Porque eu toda a vida fiz direito tributário. E o direito é uma gama imensa. Sim. E o direito artístico, esses contratos televisivos, eles são muito específicos. Sim. Em relação a royalties, em relação à exibição, a tempo Direito de de tela, imagem, direito de tudo. imagem. Então, eu conto com uma advogada que me auxilia, Pra te dar esse suporte. que me dá esse suporte, mas eu vou de encontro com ela, eu vou junto. E Eu aí- tenho uma certa noção. Não, mas o que já é maravilhoso. Sim. Né? Porque você, antes dela também efetivamente devolver o contrato lá pra assinatura, você bate o Eu olho, bato, fala, isso isso tá pode, estranho. isso não. Exato. E te dá essa autonomia. Exato. Né? Pra você gerenciar tudo. E aí, quer dizer, você virou empresária. Virei, tenho os meus licenciamentos. Fala um pouquinho pra gente disso. Ser empresária no Brasil é assim, gente, eu falo que é uma dor e uma delícia. Porque, assim, eu assumi esse lugar dos licenciamentos.
também de alguns negócios do meu pai, de aluguéis, de propriedades e tal. E os licenciamentos são os que mais movem a minha carreira. Então, eu já tive licenciamento de bolsas, com meu nome. Já tive licenciamento agora de óculos. Estamos querendo renovar agora para esse ano mais licenciamentos. Então, você assume um lugar como se fosse uma sócia da empresa que produz os produtos. Isso. E isso te gera um valor mensal, que é os royalties. Então, você participa ativamente da confecção do produto, você assina em troca da sua imagem e também de toda a comercialização, né? Porque você tem que vender. Sim. Então, é cansativo, mas eu gosto. Como eu trabalhei com muito direito empresarial, eu tenho essa saudade de estar na empresa, de estar no escritório, de cuidar desses procedimentos internos, de venda, de pós-venda. Então, é uma coisa que me interessa. Tudo de perto? Eu gosto de acompanhar, sabe por quê? Porque se você não acompanha no Brasil, você sendo empresário, principalmente um empresário começando, se você não acompanha de perto, no centavo, não vira. É o olho do... Como é que é? Do dono que engorda o porco. É isso, né? O ditado? Exato. Então, o que você faz vai muito além de TV, de vai tudo. muito além. Muito além. E os trabalhos nas minhas redes sociais, né? O que te dá mais prazer de fazer? O que me dá mais prazer de fazer é televisão. É entrevistar. Eu amo falar. Eu ficaria aqui com vocês 5 horas. Se vocês quiserem aumentar o tamanho do podcast, eu ficaria aqui. Ou seja, a Fernanda apresentadora. Apresentadora. E principalmente, assim, principalmente com populares. Que as pessoas, elas têm, principalmente no interior, né? Elas ficam perguntando assim, porque você já entrevistou tal pessoa que é famosa. Porque você já entrevistou tal pessoa. Quem que é mais legal? Quem que te distratou? Quem que não sei o quê? Quem que não sei o quê? Eu não tenho isso. Eu tenho mais com populares, assim. Sim. E qual fazer matérias populares. E qual é o maior desafio, assim? O que foi mais desafiador, né? Porque a Anaí perguntou o que te dá mais prazer, a apresentação. E o que foi mais desafiador nessa sua carreira artística pós-reality? O que é mais desafiador na minha carreira artística é o fato de que, hoje em dia, as redes sociais estarem nesse lugar de tamanha importância e a gente ter que competir por atenção. Isso é o principal desafio. Assim, eu tenho um projeto que eu quero até falar sobre ele. Inclusive, hoje eu vou até roubar a doutora Anaí para fazer umas perguntinhas para ela, que se chama Perrengue Love, que é sobre relacionamento. Começou como uma iniciativa do Instagram em 2023, quando o Instagram estava investindo em IGTVs. A Meta me chamou para fazer esse projeto e hoje eu continuo fazendo a 2ª temporada, mas fui para as ruas, entrevistar nas ruas. Então, assim, é um projeto que eu tô tendo uma satisfação muito grande, porque, primeiro, é uma coisa que eu amo fazer, que é a entrevista de rua. E é o seu lado apresentadora. Que eu estou exibindo. Exato, que eu estou exibindo no meu Instagram e as pessoas estão consumindo. E o Perrengue Love é o que você... É o que? São desilusões amorosas? O que seria esse perrengue no amor? O pressuposto do programa é o fato de que, falando de relacionamentos, nós estamos numa constante construção. Ninguém venceu na vida em termos de relacionamentos. Por mais que você esteja casada com filhos e com o amor da sua vida, sempre há algo a contar. Seja um problema ali conjugal, seja um desfecho ali com a família, o cunhado, a cunhada, a sogra, a vida dos solteiros. Né? O relacionamento é uma construção diária, eterna. Diária, eterna. E eterna. Então, é um tema infindável. Ele não tem fim. É verdade. Né? Não tem fundo, não tem fim, não tem nada. E todo mundo tem uma história para contar. Então, eu me envolvi nessa premissa e me joguei. Inclusive, eu sou uma mulher de 38 anos que tenho muitas histórias de relacionamentos. Então, eu já ia perguntar, né? Porque a gente não pode perder esse gancho pra falar de amor na sua vida. Pra falar de amor. Mulherão desse, tá solteira, o coração tá livre. O coração está livre. Mas já sofreu muito por amor? Traumatizadíssima. Mentira. Jura? Traumatizada, doutora. Mas as mulheres, no geral. Eu atendo mulheres que falam, não quero mais saber de homem. Eu falo, você quer saber de mulher agora? Não, nem de mulher. Pois é. Eu quero ficar só. Quero me curtir. Eu Hoje tô em dia, nessa as mulheres fase, estão doutora. assim. Eu tô nessa fase.
Tem 3 meses que eu terminei um relacionamento de 2 anos, que 15 dias antes do meu término, eu tava olhando os móveis pra casa nova. Então, assim... Vocês estavam noivos, então? Praticamente, a gente não tinha esse compromisso, mas ele tinha comprado apartamento, nós Vocês iam íamos morar juntos. Com certeza. Exato. Iam dividir uma vida, entendeu? E eu agradeço a Deus por isso ter acontecido antes de eu ter ido morar junto com ele, porque eu teria deixado meu apartamento, eu e meu cachorro, aí... Seria muito mais traumático. Seria traumaticíssimo. Mas hoje em dia, você sabe que as mulheres estão mudando a cabeça. Porque antes a mulher preferia quebrar a cara do que nunca ter passado por isso. Porque nunca ter casado, para muitas mulheres, era muito pior do que ter casado, e separado. Mas você sabia que às vezes eu me pego pensando nisso, doutora? Sim, porque isso é cultural. Que eu tenho que viver a qualquer custo a experiência do casamento e da maternidade? Que existe uma cobrança a qualquer da custo. sociedade. A mulher que nunca casou sempre foi vista como uma mulher que tem problema. Amarga. Como é que não casou? Alguma coisa aí tem. Era assim que era visto. É cultural. Infelizmente, isso é cultural. Nunca uma mulher que não casou era vista assim. Ela optou por não casar. Ninguém quis essa mulher. Era assim que sempre foi visto. Não, então é importante a gente falar para quem está assistindo o seguinte. Imagina, gente. Independente da sua idade, você não é obrigada a estar com alguém para mostrar para a sociedade que você é uma mulher desejável, que você é uma mulher que as pessoas respeitem. Você pode ser uma solteira respeitada, desejável e estar muito bem sozinha. E você pode querer um filho e não casar, se você quiser. Você pode casar, morar e não ter filho. Né? Entende? Assumir as rédeas da própria vida, né? Tati, você não chegou a ver, mas eu choro de dar risada. Como é que chama, Joy? Que são áudios de caras cobrando a mulher. Eu já vi muito mais. Eu choro de dar risada. Tem um que fala assim... Homens em 2025. Olha aqui, nós saímos ontem e você... O cachorro quente deu R$5, é R$2,50 para cada um. Não, se você acha que você vai ficar comigo, o meu dinheiro é para os meus rolês, para os meus bichos, para os meus rolês. Eu choro de dar risada. Mas, doutora, eu entrevistei uma menina na Paulista que eu perguntei para ela assim, ela estava solteira, eu perguntei para ela assim... por que você tá solteira? Aí ela, por causa dos homens héteros. Aí eu falei assim, mas qual que é o problema do homem hoje em dia? Ela simplesmente me respondeu assim, ser homem. E tá mais ou menos assim, entendeu? Tá mais ou menos assim. Aí a outra amiga dela virou, não, porque quem gosta de homem hétero hoje tá no mapa da fome. Aí eu falei, gente, é verdade. As meninas todas aqui concordando comigo, viu, gente, nos bastidores. Eu não entendo, porque eu converso com muito homem que fala que não acha uma mulher que queira uma coisa. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas essa vai ser uma pergunta que eu vou te falar. Por que as pessoas não estão se encontrando, doutora? Homens legais, Tati, com mulheres legais. Me fala, não, porque tem muito homem dizendo que também não consegue achar. Não consegue, E eu atendo homens também que estão se ferrando com mulher também. Porque acontece dos dois lados, acontece, né, dos dois lados, você entendeu? Ressaltar, porque também tem muito não homem é só mulher também. que se ferra. Se ferra mais, talvez porque tenha muito mais mulher do que homem, mas também tem esse lado. A gente também tem que entender. É matemática também. E você sofreu muito? Você sofreu muito? Como que foi agora pra você ressignificar e recomeçar aí nesse término? No primeiro mês, são 3 meses. No primeiro mês, eu fiquei acamada. No segundo mês, eu já respirava sem a ajuda de aparelhos. E no terceiro mês agora, eu já posso dizer que, assim, estou livre, 100% livre? Não. Ainda pego os pensamentos, alguns pensamentos intrusivos, etc. Mas com minha terapeuta cognitiva comportamental, dos esquemas maravilhosa, a doutora Amanda, ela tenta, assim, nas minhas sessões, organizar os meus pensamentos. O que é válido, né? O que realmente pertence ao término, um certo luto, um certo saudosismo. Tem que viver o luto, exato, não adianta, seja ele qual for, né? E o que é um pensamento invalidante, que eu já tenho essa tendência na minha vida de ter esses pensamentos invalidantes, sabe? Que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. É uma decepção. Quando é uma decepção, onde eu errei. Tudo pra dar certo, porque a gente não se deu. culpa, né? A gente se culpa. A gente se culpa. E qual foi a justificativa que ele deu, Brasil?
Ele já tinha... Você falou que faltavam 15 dias para O vocês grande mudarem. problema do meu antigo relacionamento se chama instabilidade. Ele era super instável. Então, assim, a gente já vinha de vários términos, todas as vezes ele que tinha terminado, e voltado. Então, assim, é uma dificuldade que ele tem no enfrentamento dos problemas, em resolver os problemas. E hoje em dia, gente, relacionamento, pra mim, além de você ter toda a fase da paixão, de amar, de gostar, obviamente você só vai ficar com uma pessoa que você sente atração, que você se interesse e tudo mais, mas a partir do momento que isso acontece, também é uma decisão. Em estar juntos, em vencer os problemas, em conversar sobre os problemas, em lidar com o jeito da pessoa, que às vezes não te agrada em certos pontos, com o seu próprio jeito, os seus próprios defeitos. E eu acho que isso faltou no meu relacionamento, que era algo básico pra mim, que quero viver um relacionamento duradouro, sólido. Fernandinha, o seu problema foi entender que depois... que o cara terminou 15 vezes e você achou que o quê? Ele ia Precisaria mudar. de 30 vezes para ele entender o que ele queria? Exato. Não, gente, vamos combinar. Ela abraçando o microfone. Vamos bonitinho. combinar. Porra, o que precisa Ainda pra tem mulher razão, doutora entender? A minha mãe fala a mesma coisa. Mas é. Minha mãe falava assim, mulher, acorde. Eu não sei o que deu nele. Ele desmanchou 15 vezes e voltou. Exato. Por que não vê o sinal? Você quer mais sinal do que isso? Isso não é sinal. É um Isso meteoro na Terra. Sabe aquele que caindo em destruiu cima os da dinos? Exato. É isso. O cara não sabe o que quer. É. E aí você se decepciona e não entende. Como que pode uma mulher inteligente como você? E assim todas as mulheres, porque a gente foi educada para achar que o homem, Que a gente vai uma consertar hora o ele, uma homem, hora né, ele doutora? vai entender quem eu sou na vida dele, que eu sou maravilhosa. E aí, quando ele cai fora, você fala, meu Deus, eu não fui o suficiente para ele querer ficar. Quando, na verdade, ele nunca nem entrou. O cara é indeciso, não sabe o que a porra que quer. Total. Então. Ele nunca nem... E a mulher, a autoestima vai no pé. Porra! E se culpa, Como né? é que Porque pode? fica Mas procurando eu não problema em entendo você. cabeça de mulher. Não, eu e não sabe o que entendo. e sabe o que é terrível? Isso eu falo tanto pro homem com a mulher, tanto da mulher quanto o homem, da mulher com a mulher, do homem com o homem. Enfim, Qualquer relacionamento. qualquer relacionamento. É você colocar a pessoa num pedestal. Sabe? Você colocar a pessoa num lugar inatingível, que ela é uma pessoa de você, assim, meu Deus, Mulher não ama o homem, mulher ama o projeto do amor. Ai, gente, é muita verdade A hora com que uma você só entender sessão. isso, O Elinho a dela hora tá que você regalado, entender isso, assim, o ó. cara desce do pedestal. Que virou uma Você sessão. ama amar. É. Você ama o conto de fadas. A merda é essa. É a história da Branca de Neve, da gata porralheira. Da Cinderela, que não pé, Você entendeu? pé A de gente sapato. ser salva pelo príncipe. É isso que acaba com a mulher. Pois É isso, filha. E aí ela vai jogando amor próprio pro lixo, né? Entendeu? A gente quer ser querida. Entendeu? É. Nem que morra depois, entendeu? A gente vai levando. O cara, a gente vai se virando em 1000 para fazer dar certo. Porque é o nosso projeto. E essa necessidade que a gente tem de validação, né, meninas? De validação. Porque a gente aprendeu que a gente tem A que ser gente salva. aprendeu. Quando, na verdade, é a gente que salva o homem o tempo todo. Nossa, Se minha o mãe- cara bebe, a gente vai lá, vai no arco, o exato. cara. A mulher que Se o cuida, cara- né? A todo momento. Se o cara não trabalha, tá com depressão, a gente leva no médico, a gente faz tudo. Não, Não tô invalidando o homem, não, gente. O homem é maravilhoso. Não Eu é sim, isso. mas Mas a a gente tá gente se validando- A gente tá falando desdobra. desse tipo de relacionamento. Isso, e a né? gente está Relacionamento exaltando... Tóxico. E a gente está exaltando o papel da mulher na relação, porque realmente nós temos responsabilidades muito maiores. E a gente se envolve porque quer, não estou falando que, porque somos obrigadas. Muitas vezes por obrigação, mas muitas vezes também porque quer, né? É. Se envolver Não, e em muitas porque responsabilidades. Culturalmente, a gente aprendeu que isso era o certo. Sim. E isso culturalmente é cultural, tá no papel É. da mulher, né? A mulher tem que cuidar, a mulher tem que fazer. Tem a mulher que tem me liga e fala assim, mensagem, ai, doutor, ele me traiu já 5 vezes, será que agora ele muda? Eu falo, muda, ele vai agora trair também com homem. Traía só com mulher, agora ele vai trair também com homem. Você vai ver, ele vai provar, prepara. experimentar. Vai ser a próxima. Gente, Para! eu levo na louca, né? brincadeira, a gente acaba rindo. Ô, gente, mas tem um conteúdo no TikTok, as meninas aqui também vão falar, que chama Vida de Mulher de Preso.
que elas postam o dia a dia delas na cadeia, indo visitar A os carinha da Júlia, presos. é verdade. Não é verdade? E A eu Júlia adoro esse confirmou. conteúdo, porque elas se arrumam toda, elas fazem lá, tem um nome específico, que é a sacola de comida, elas fazem doce, fazem tudo, e elas vão com a roupinha e tal, e a Lili cantou, aí eles cantam quando o preso sai, Liberdade cantou, e eu fico encantada com esse conteúdo, porque eu fico pensando assim, será que tem algum macho que faz isso por uma mulher presa? Não, tá provado que não. Está provado que não. Eles não vão visitar. Não vão. É a mulher Gente, que vai. E eu fico vendo como que nós mulheres somos, viu? Guerreiras. Guerreiras, Vai a mãe, vai a mulher, mas eles não vão. E dá-lhe Bibi Perigosa, né? Vocês lembram da Bibi Perigosa? Lembro. Nossa. Exatamente. Você vê que ela ficou com ele até o fim. Ela só largou quando ele traiu ela. Exato. Quando ele não quis mais. Quando ele além da falou, queda do Ou seja, coice, ela não né? tinha Ele que mais ainda não... alternativa. quando ela não É. tinha mais Não alternativa. tinha o que fazer. Exato. Mas assim, só pra gente retomar, você agora falou, né, que tá ressignificando, são só 3 meses, tá muito recente. Muito recente. Mas dá pra gente dizer que hoje você encara melhor essa sua solitude, que é diferente de solidão. Você tá voltada pra você mesma, tá conseguindo caminhar sozinha ou ainda tá machucada? Eu acho assim, eu tô passando por uma fase na minha vida de ressignificação total. Porque eu tive um diagnóstico de uma doença autoimune. Ao mesmo tempo, eu terminei esse relacionamento. O meu cachorro em março foi atropelado, que é a minha vida. Então, assim, foi Tá tudo... vivo. Tá vivo, glória a Deus. 3 cirurgias, 15 dias na UTI, mas tá vivo. Queijinho e tudo mais comigo. Então, assim... Quantos anos você tem? 5 aninhos. Já Um tá Lulu bastante. da Pomerânia, na minha Ai. frente. Foi traumático. Enfim, Sim. fui muito traumatizada e, ao mesmo tempo, tô descobrindo o prazer que é estar viva, com saúde, em remissão da minha doença, podendo viver sem estar doente, porque eu vivia doente antes do meu diagnóstico. Porque nem E sabia o que era, ninguém né? sabia o que era. Então, eu tive herpes zoster, eu tive Nossa, dói doença. demais. Dói demais. Eu quase morri do coração. Fiquei 10 dias internada por causa de herpes zoster. Eu tive dor de garganta que eu tive que tratar internada porque os antibióticos não faziam efeito. Uma amidalite que eu não conseguia sentir, sabe? A minha própria garganta. Eu tinha alergia sem sentido. Eu tinha dores nas articulações. Então, eu tinha uma série de sintomas, sabe? Sem saber o que você Sem tinha. saber o que eu tinha. Vamos então falar um pouco da sua Vamos doença? falar. Até pra gente voltar dessa questão da saúde mental, que hoje é o seu foco. Que é o meu foco total. Que você precisa realmente cuidar da sua saúde Exato. mental diante, né? Em meio a tantas coisas que aconteceram com Sim. você, inclusive a sua saúde. Sim. Como que foi o início? Qual é o nome da sua... Síndrome de Sjögren. 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 Que eles falam que é aquela síndrome seca, né? Síndrome seca. Vulgarmente conhecida, né? Como síndrome seca, porque ela causa a secura das glândulas salivares e a secura ocular, que pode levar até a cegueira. Mas, quer dizer, foram anos e anos até você descobrir essa síndrome. Sim, Como porque que eu- começou? Começou Vamos assim, voltar vamos no voltar tempo. lá 10 anos atrás, 11 anos atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito fadigada, uma pessoa com dores nas articulações, e os meus exames de doença, dessa parte de doença autoimune, tinham certos indicativos, mas não fechavam nenhum diagnóstico. Por quê? Porque os médicos falavam que era uma coisa genética da minha família, Sim. que já tinha sido acometida por pessoas, por doenças autoimunes. Então, né? assim, naturalmente você já teria Naturalmente, eu teria algum exame alterado Alterado. por conta disso. Sim. E esses sintomas, com o passar dos anos, eles foram piorando. Então, por exemplo, eu tive herpes zoster. Herpes zoster é uma doença que acomete mais pessoas idosas, que estão com o sistema imune mais fraco. Sim. Então, quando eu cheguei no hospital com herpes zoster totalmente atacada, eles perguntaram para mim assim, o que você tem? E a gente começou a se questionar, dadas as sucessivas internações que eu tinha. E aí, eu encontrei um reumatologista muito maravilhoso, que é o Dr. Tiago Bittar, que começou a investigar essas síndromes raras. E ele me pediu vários exames, da cabeça aos pés, e nesses exames ele me pediu uma cintilografia das glândulas salivares, que ele notou um pequeno espessamento. Olha que Foi Mas Mas você detalhista, notava né? essa secura, alguma Não, coisa? porque Não, o que é sintoma principal na minha síndrome, que é a secura ocular e de glândulas salivares, Você para não mim tinha. é secundário. Olha, que loucura. Os sintomas secundários da minha Então, síndrome, mascarou. que é mascarou.
E qual era o principal? As dores nas articulações? Os secundários, os principais são as securas. Os secundários são as dores nas articulações, alergia sem sentido, frequentes dores de garganta, tudo que eu sentia. E aí tem muitas doenças que têm esses sintomas, Muitas doenças. Né? Então quer dizer que se o principal você não tinha, os médicos naturalmente descartaram. Isso, eu fui para endócrinos, eu fui para nutrólogos, eu fui para terapeutas, eu fui para psiquiatras, eu fui para tudo. E a minha própria família, até mesmo a minha própria família, me julgava. Tipo assim, você tá sempre doente. A Fernanda, eu era aquela pessoa da família, vocês devem ter alguém na família assim, que sempre tá com uma coisa, sempre tá reclamando de alguma coisa. Quer atenção. Quer atenção. Aí tem isso, exatamente. Não é sua imunidade é muito baixa. Ou então você não se alimenta direito. Exatamente. Exato. Então a descoberta do meu diagnóstico. Me fugiu o nome. Como é que é a pessoa que tá sempre tomando um monte de remédio? É hipocondríaco. Hipocondríaca. Eu total. A minha irmã falava, Fernanda, liga pra farmácia pra descobrir as novidades e tudo mais. E eu cansei de ser essa pessoa. E eu queria saber o que eu realmente tinha pra focar no tratamento. E assim foi. Como você falou, foram quase 10 anos, então os sintomas começaram pós-saída do reality. Pós-saída do reality. Né? Pós-saída do reality. Eles foram se agravando. Melhorava um tempo, piorava outro tempo. E eu tomando muito corticoide, isso prejudicava muito. Que incha, e hoje o meu tratamento é com cloroquina. Acredite se quiser. Eu falei tão mal da cloroquina na pandemia, porque era usada de maneira inadequada. Hoje eu tomo cloroquina e o meu tratamento está em remissão. Minha doença está em remissão. Ah, então tem cura. Não tem cura. Tem controle. Tem controle. Maravilhoso. De eterno eu vou ter que me cuidar. Vai ter que sempre tomar uma medicação. Sempre tomar uma medicação. Tá tudo bem. Tá perfeito. Eu com a saúde que eu tô agora, gente, já tem 1 ano que eu não adoeço. Isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Você ficava doente todo mês? Toda semana era uma dor de garganta, que piorava para uma sinusite, que piorava para uma alergia. O meu corpo pipocava. Você tá com sarna, detetiza a casa toda, não era sarna. Que não sei o quê, vai no imunologista para saber. E não tinha. E era aquela andança de médico, aquele desgaste, sabe? Foi esse reumatologista que descobriu? Foi o Thiago Bittar. E como que foi a sua reação? Você já tinha ouvido falar nessa síndrome? Porque eu confesso que... Eu também não. Que eu nunca tinha ouvido falar, eu até nunca você vir a público e falar sobre ela. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar pouco, na verdade, pelo fato da minha irmã ter lúpus. E eu tinha ouvido falar que tinha outras doenças autoimunes que a minha irmã, que não fechou o diagnóstico da minha irmã, que a minha irmã realmente teve lúpus porque ela teve um problema no rim. Da minha irmã foi mais sério. Lúpus é mais sério, né? Exato. E aí, Jogren chegou pra mim como uma libertação pra mim. Eu falei, meu Deus, é isso que eu tenho. E o tratamento, assim que eu comecei a me tratar, já começou a ter resultado. Imediato. Eu virei outra pessoa. Então foi um alívio, Foi um alívio. Não houve aquela coisa de lamentação. Não, e outra coisa, eu parei de tomar corticoide. Isso pra mim já foi uma grande vitória. Corticoide é um crime, né? É um crime. E todo mundo receita corticoide, né? É tudo corticoide. Tudo é resolvido no corticoide. Até uma simples sinusite, qualquer coisa, tudo é corticoide. Exatamente. E faz muito mal. Faz muito mal. Né? Tem uns efeitos colaterais, etc. E tal. Sempre, né? Sim. Continuamente. Então foi uma libertação que veio de encontro com o meu diagnóstico, veio de encontro com o meu término de relacionamento. Então eu acho assim que eu estou ressignificando tudo na minha vida, sabe? E veio tudo junto, né, Veio Fernanda? tudo junto, veio um pacote completo. Né, o diagnóstico, agora você... O término. Exatamente, o término do seu relacionamento. Então, sim. Assim, como que a gente pode definir essa fase, assim? Em busca da saúde mental. É a minha fase. Eu nunca, assim, cheguei a um nível na minha vida que eu tive tanta certeza que estar bem é estar bem consigo mesma. Como que as pessoas não dão a devida importância à saúde mental, Exato. Né? Sabe? Hoje em dia a gente vê uma busca muito grande pela saúde mental, mas numas. Sim. Né? Você pode ver. Não é uma busca mesmo. Sim. E você, melhor do que ninguém, sabe a diferença que faz você estar equilibrada mentalmente, você estar bem, né? Porque reflete em tudo. Em tudo. No cuidado com você mesmo, na sua saúde física. E você conseguir trilhar o caminho, né? Porque a saúde mental, ela te derruba. Se você tá deprimida, se você não tem forças, né, Anaí? Você vê o mundo de uma maneira completamente diferente. E o principal de tudo, eu acho que, meninas, é o fato de você saber o que você deve absorver, levar para si, ou não. É como eu poderia dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, você escolher as guerras que você tem que lutar.
sabe? Eu tô nessa fase da minha vida de saber o que realmente vale o meu cansaço, vale a minha dedicação, o que realmente não vale, o que é do outro, o que é meu, o que é mais meu do que do outro, o que é mais do outro do que meu, sabe? Entrar numa fase mais equilibrada, sabe? Porque, olha, o que não muda a minha vida, isso vai mudar a minha vida? Exato. Pra que você vai exigir tanto esforço, tanta dedicação, tanto sofrimento em algo que... não se estressar com aquilo que você não tem controle. Sim, e eu tenho uma tendência muito grande a me sentir culpada das coisas, muito culpada de tudo. Sim. Sabe? E ficar remoendo as coisas dentro de mim, doutora. Tipo assim, o que eu poderia ter feito? Um exemplo. Nossa, a doutora Naí veio aqui em casa. Poxa, eu poderia ter feito um café, eu não fiz. Eu poderia ter arrumado aquilo ali pra ela sentar. Você sempre acha que você poderia ter feito algo melhor. Eu poderia ter feito mais. Entendeu? Sim. Então, eu acho que eu tô me controlando nisso. Sim, porque sabe? Aí é a síndrome da devedora, né? A síndrome da... Eu tô sempre devendo pra alguém. Porra. Por quê? Tô sempre devendo, tô sempre em débito. Atenção, credores, não pago mais. E hoje eu tô desbocada, desculpem. Atenção, credores, não pago mais. Já soltei umas bombas aqui hoje. Adoro. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a questão da saúde mental, ela tem que nortear a nossa vida. Sim. Tem que ser o princípio básico de qualquer relação, da sua relação consigo mesma, principalmente. E eu acho que essa foi a maior lição que você tirou disso tudo, né? Foi. Decepções, né? A gente tem umas nada melhor do que uma boa decepção, um bom pé na bunda pra você recalcular a rota, né? Ficar igual o GPS estragado. Meu primeiro casamento foi o divisor de águas da minha vida. Exato. É verdade. E você sempre compartilha, né, essa experiência. Sim, eu compartilho, porque a partir daí eu falei, não, e ninguém tem um mais vai fazer isso ditado comigo. que fala assim, se você terminou um relacionamento, aliás, não é esse, peraí, rebobina a fita. Se alguém terminou um relacionamento, um deles foi pra terapia e o outro foi pra balada, você já dá pra entender quem é o certo e quem é o errado. E é exatamente isso, entendeu? Né? Exato. Fê, planos pro futuro. Agora que você colocou a casa em ordem. Coloquei. Né? A gente tem Engrenei o Perrengue Love. Isso. Né? Tá indo super bem, tá amando. Tá indo super bem, já tô no 3º episódio, tá indo super bem. Planos pro futuro é o seguinte, é eu engrenar esse projeto, o Perrengue Love, que é um projeto meu, que eu criei junto com outras pessoas maravilhosas, né? Primeiramente na Mind, com a Kiri, agora com os meninos que trabalham comigo. Mas eu falo que é um projeto autoral, né? Que é a gente mesmo, na minha equipe, a gente que tá criando juntos. E você deve aprender tanto com os relatos, né? Porque assim como a gente aprende aqui, não é? Nossa, Sim. é maravilhoso. A gente ouve Porque coisas tem muita incríveis, história incrível que você para pra pensar, você fala, nossa... Como que eu nunca tinha imaginado algo assim? Eu acho que a gente aprende sempre, é sempre uma lição. Sim. Né? Total. E aí eu quero engrenar, para 2026, eu quero engrenar o Perrengue Love, principalmente em certos eventos, assim, que eu acho que é legal, que as pessoas estão mais propensas a falar, discutir, etc. e tal, sobre relacionamentos. E quero continuar com os meus produtos licenciados, que é uma grande, assim, é exercitar meu lado empresarial, assim, de advogada, de vendedora, que já fui. Que você sempre foi, uma vendedora nata. Fui uma vendedora nata. Mas você é muito dinâmica, ela tem uma energia, né? Você tem uma luz. Ótima energia. Mas eu acho que essa energia, eu gosto muito de mover as coisas ao meu redor. De botar, vamos pra frente, gente, sabe? Eu gosto muito dessa energia motriz, assim, que eu acho que é a nossa própria fé. Pra todo mundo que tá assistindo, pode ser o que a pessoa achar melhor, mas pra mim, eu acho a fé mesmo em Deus, assim, eu acredito muito na vida de Jesus Cristo, nos ensinamentos que ele tem pra gente, então eu me pauto muito nisso e acredito que é uma força mesmo pra gente se mover e mover as pessoas que estão do seu lado, sabe? Mas você passa essa verdade toda, né? Botar isso pra frente, botar o povo pra frente, como diz no interior. E você é muito ligada à moda também, Fernanda? Porque eu como adoro você moda. Porque você acaba sendo uma referência também de moda, principalmente pro público feminino. Sim. Né? Porque basta olhar pra você, a gente, ainda mais você, com milhões de seguidores. Então, assim, as pessoas se espelham muito. E aí você também tem essa responsabilidade quando você vai licenciar esses produtos. Você pensa muito nisso, você procura saber de tendências, o que é legal, o que é uma boa influência ou não. Sim, o meu maior conteúdo
do meu Instagram são pessoas, porque eu gosto de entrevistar pessoas, eu gosto desse tipo de projeto, igual o Perrengue Love e tal. Mas eu também gosto de me vestir bem, eu consumo muita moda, eu me considero uma entusiasta, né, que eu gosto de ver, de pesquisar, etc. Mas eu tenho um stylist que trabalha comigo, que decide tudo. Porque eu falo que eu não tenho esse poder de decisão. Eu ainda tenho uma certa insegurança em certas coisas, mas que a gente leva como se fosse numa brincadeira. Porque eu acho que a gente se vestir para o mundo e se vestir para si mesmo tem que ser leve. Tem que ser algo divertido, sabe? E é muito ligado, assim, por mais tendências que você respeite, que você consuma, a criar um estilo próprio. E desenvolver ali aquilo que você acredita e aquilo que você quer mostrar para o mundo, né? Através da maneira como... Até verdade, né? Exato. Eu só consigo vestir o que eu gosto. Exato. Não adianta. E como que é personalidade, né? Você vê a doutora Anaís, você já remete aos acessórios. Não é? Aos entendeu? óculos. Ela tem... Nossa, quantas armações? Eu sempre pergunto. 200 e acho que... Olha, maravilhosa, esses entendeu? brindes, colares. Sabe? E ela tem uma identidade própria. É uma sua identidade, é o seu jeitinho, sabe? Cria-se ali uma imagem que é exatamente a imagem que as pessoas tanto falam. Porque uma pessoa tem uma energia imagética. Mas eu acho que isso é a personalidade mesmo, se mostrando através da moda. Com certeza. E personalidade, olha... Você tem de sobra. Ai, obrigada, gente. A gente amou. Assim, eu espero que eu tenha gerado vários cortes. Com certeza. Eu preciso ir no caso de família de novo, hein? Mulher, aí nós vamos arrasar. Aqui, assim, ó, vou falar lá, pessoal. E quando o assunto é reset, pra gente deixar uma mensagem final, assim, você resetou muitas vezes aí, muitas vezes recalculou na minha vida. A rota muitas vezes, seja para um fim de um relacionamento, ou seja para um diagnóstico inesperado. A gente contou aqui um pouquinho da sua história. Qual mensagem você deixa? Porque esse é o nosso objetivo aqui, a nossa missão, né? Mostrar que realmente é possível você ressignificar e recomeçar, como a gente falou no início. Sim, perfeito. Então, eu queria agora que você deixasse essa mensagem, porque sempre tem alguém que está nos ouvindo e que está passando por algum momento difícil por N motivos. E aí então, eu gostaria que você deixasse falar o que funcionou para mim, que eu espero que funcionem para vocês. Gente, é o seguinte, existe uma coisa também na Bíblia que se chama marco zero, que é você exatamente fazer isso. Voltar ao marco zero, à estaca zero. Primeiro, não é feio, não é vergonhoso recomeçar. Não é criminoso recalcular a rota. Você não precisa se sentir uma pessoa fracassada por falar assim, parem as máquinas, vamos recomeçar. E uma coisa que eu aprendi no meu Big Brother, no reality show, convivendo com pessoas, lutando por um prêmio milionário, pessoas que eu não conhecia. E foi uma coisa que eu aprendi lá e que eu levo para minha vida, que é o seguinte: que cada dia na nossa vida, quando você estiver à noite dormindo para se preparar para o outro dia, você imagina, sabe aqueles rodinhos de pia? Você imagina aquele rodinho de pia passando no seu dia. E ali limpando tudo o que aconteceu. Porque no outro dia é dia de sujar a pia novamente. Para você passar o rodinho novamente. Então, assim, use essa imagem do rodinho, sabe? Que você chega lá e raspa e tira tudo e seca a pia e tá tudo lindo para recomeçar. Que aí você vai se jogar novamente e vai deixar para trás tanto pequenas coisas, quanto assumir as responsabilidades, que eu acho que a gente tem que ter essa assunção, assim, de pegar o problema pela frente e encará-lo, sabe? De uma maneira a resetá-lo para poder se aceitar naquela situação e se promover através dela. Não, e essa coisa do rodinho é muito interessante, porque bem é um dia legal. por vez, É né? um dia por A vez. pessoa precisa entender isso, porque a Sim. gente não vira essa chave da noite pro dia. Quando uma É um exercício pessoa... diário, né, mãe? Sim. Com certeza. Todos os dias é Gente. preciso fazer esse exercício. Hoje, só por hoje. Igual... Alcoólicos Anônimos. né? O maior Eu reset. preciso. Essa premissa é importante. É para qualquer importantíssima, coisa. pra né? qualquer Tudo coisa. na vida. Eu creio muito nisso também. Um grande reset é o seguinte, é você falar assim, ó, e como nos Alcoólicos Anônimos eles falam assim, ó, por hoje eu não bebi, você fala assim, por hoje eu fui feliz. Amanhã, por hoje eu fui feliz. Quando você olhar para trás, você vai ter sido feliz um mês. Por hoje não fui tão feliz. Não, mas ontem eu fui feliz. Então, isso. entende? E assim vai. Acordar com essa missão Acordar mesmo, com essa de missão. ser grata por mais um dia e tentar
ser feliz por mais um dia, né? E Sim. amanhã vai ser melhor, Vai ser amanhã é melhor um dia cada novo em vez mais. folha. Sim, É e isso. outra coisa, sempre que Deus vai agir na vida de uma pessoa, ele embaralha tudo. Então, se sua vida está embaralhada, se você terminou o relacionamento, descobriu o diagnóstico, estou falando de mim mesma, descobriu o diagnóstico de doença, perdeu o emprego, Queijinho foi atropelado. queijinho atropelado, Ai, verdade, tudo, queijinho, é hora ainda de tem o dar um queijinho. reset, vamos resetar. Isso aí. É isso. É, Fernanda, a gente amou esse Ai, bate-papo. eu também amei. Ó, tá Olha vendo? que horas. Mais uma vez estouramos o tempo, né, Anaí? Pra variar. Pra variar só um pouquinho. Por quê? Porque o bate-papo é muito bom, porque a gente Vai. aprende, é uma troca Ai, que adoro. inspira e motiva, né? Adoro. Então isso é maravilhoso. Muito obrigada por nos Ei, ajudar. obrigada a vocês. a vocês motivar são mais maravilhosos. Vocês, incrível. E assim, o próximo reset, você já é nossa convidada. E, por favor, façam terapia, se puder, porque eu sei que isso exige tempo, questão financeira também, mas façam terapia. É fundamental, né? É Ajuda bom, né? Eu muito. sou suspeita, mas Ai, é bom, façam né? terapia. É, porque nem sempre a gente consegue sozinho. Não, e você pode ter o melhor remédio do mundo, não vai resolver. A terapia vai resolver. E seja persistente, não vá um dia só. É isso. Finalizamos, ó, pra você que ficou coladinho na gente, muito obrigada pela sua companhia. Esse foi mais um episódio do Reset com essa equipe maravilhosa da Zaz Studio, equipe especialista e referência em produção audiovisual no Brasil, certo? Certíssimo. Foi maravilhoso, né? Ai, amei. Eu amei muito, a gente amamos. ama sempre, fica com o coração assim, ó, transbordando gratidão, né? Isso mesmo. Vamos pedir pro pessoal ajudar Se aquela você- força, né? Então, tem que dar uma força, né? Ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal. O que você fez até agora? Assistiu ao episódio e não se inscreveu no canal? Ué, que custa? É só um segundo. dedinho assim. Comenta entendeu? da nossa roupa. É. Comenta também se você achou que a gente falou alguma Dê besteira. sugestões. Mas Exato, comenta. mas comenta. Comenta. Falem mal, mas falem de nós. Exato. É, e aquela, como é que eu roubei, não é minha não. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Quem você não Entendeu? curte O tanto? importante é O compartilhar. importante é compartilhar. É isso. E pra gente finalizar, aquela frase que a gente faz questão de te lembrar todo o episódio aqui do Reset. Todo fim Pode ser um novo começo. é isso. Beijo! Tchau, gente. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Foi! Ai, meninas, vocês são maravilhosas e meninos. Bom. Delícia. Nossa, Fernanda, que leve, que gostoso. Ah, eu adoro. Eu fiquei ficaria fora aqui do microfone no conversando. final? A doutora falou pra fora do microfone. Ah, vamos só fazer a frase. Eita, Tá. a frase Só só? a frase. A gente só faz a virada, né? Isso. Porque dando tempo. Isso. Pode? E pra finalizar, daquele jeito que a gente sempre gosta de te lembrar. Não, ficou horrível. Vai de novo. A pessoa vai no natural. Agora, vamos lá. É que eu ia falar finalizar, e aí... Rimou. Rimou tudo, né, Brasil? Mas antes de finalizar, aquela frase que a gente adora falar aqui no final de cada episódio. Pra te lembrar, hein? Fica a dica. Todo fim Pode ser um novo começo. é isso. Beijo! Até mais.